Quem faz compras pela internet deve ter atenção redobrada para não cair em golpes. A cada 16 segundos, uma tentativa de fraude é registrada no país. O Ministério Público Federal alerta para a necessidade de mais investimentos no combate aos crimes cibernéticos. A cada 16 segundos, uma tentativa de fraude é aplicada no país. Só de janeiro a maio, o Brasil registrou mais de 780 mil tentativas de golpes, segundo o levantamento da Serasa. Quem caiu em uma fraude foi essa consumidora. Ela comprou uma passagem aérea em um site com várias promoções. Chegou a ir no guichê da empresa aérea, que confirmou a compra dos bilhetes. Mas no dia do embarque, descobriu ter caído em um golpe. Por medo de represália, nossa entrevistada prefere não aparecer. Ela participa de um grupo no WhatsApp de pessoas que também caíram no golpe. São mais de 20 consumidores. Todos relatam como foram enganados. Tem cliente que diz ter perdido R$ 2.600. Outra reclama que o calote lhe custou R$ 5.000. O esquema funciona assim. Os supostos vendedores dizem que compram milhas perto do vencimento a preços baixíssimos. Por isso, oferecem os melhores descontos do mercado. O cliente faz o depósito. O localizador da passagem é confirmado pela empresa aérea. No dia do embarque, o passageiro é comunicado que as passagens foram canceladas porque o pagamento foi suspenso pela operadora do cartão. Ou seja, os golpistas já embolsaram o dinheiro. Para dar veracidade aos fatos, os bandidos compram as passagens com um cartão clonado e ficam com o dinheiro do cliente. O calote, segundo a consumidora, continua sendo aplicado. Eles estão ativos, estão enganando mais pessoas, né? Meios para pegar os tem. Na época que eu estava negociando com eles, me passou 2 números fixos de telefone, onde eu falei. Para dar credibilidade à transação, os supostos vendedores sabem ludibriar o cliente. Uma compradora pelo aplicativo WhatsApp pergunta se a empresa tem CNPJ. Do outro lado, o rapaz diz: O CNPJ acho que não vai sair, porque como a gente trabalha com milhas, não é igual a agência convencional, entendeu? Aí vai ter que ter um cálculo de imposto, ficar muito caro se a gente trabalhar com CNPJ. Então vamos continuar só com CPF mesmo, senão vamos ter que declarar muito imposto de renda, essas coisas, entendeu? A vítima que caiu no golpe foi na delegacia e registrou boletim de ocorrência, mas lamenta que o efetivo policial para cuidar de crimes cibernéticos é pequeno. Eu fui aberto em julho ainda, o processo é muito moroso, né? Muito lento. A polícia diz que não tem recurso suficiente para se dedicar tanto. O Ministério Público Federal está atento aos crimes cibernéticos e defende maior investimento no aprimoramento de perícia digital para combater a criminalidade virtual. O MPF também busca cooperação internacional com empresas estrangeiras, como o Facebook, por exemplo, para coibir crimes na web. Recentemente foi criado essa assessoria temática dentro da Secretaria de Apoio Pericial, que vai cuidar especificamente da perícia ligada a essa área de informática. A gente sabe que os bandidos, eles se organizam e atuam internacionalmente, então nós, autoridades que atuamos na persecução do crime, a gente também tem que se organizar e se unir para poder combater esse tipo de criminalidade. Enquanto o país caminha na solução de estratégias de combate aos crimes cibernéticos, a dica da Procuradora da República, Neide Oliveira, é sempre desconfiar de quem está do outro lado da rede. Essa questão de você fazer uma amizade, passar seus dados para uma pessoa que você não conheça, por mais que ela esteja lhe parecendo honesta, ela não é indicada. É justamente aí que ocorrem as fraudes. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Eduardo Licurgo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente vê que esse tipo de crime na internet, essas fraudes aí com os dados pessoais das pessoas, tem crescido, né? Cada vez mais, até por conta das transações comerciais que são cada vez mais comuns, até os bancos têm aplicativos hoje nos celulares e também na internet, é muito fácil de acessar. De quem é a responsabilidade quando uma pessoa aí tem os dados dela vazados, roubados? Olha, Érica, essa questão da responsabilidade, ela vai muito de onde veio esse vazamento e como que ele se deu. Grandes empresas, instituições financeiras têm bases de dados fortes, mas nós também não temos só essas instituições financeiras. Hoje você vai numa loja e muitas vezes o vendedor pede para fazer o seu cadastro. E você passa informações que constituem dados
pessoais. Ele poderia arranjar essas informações fazendo a compilação de dados, talvez, mas muitas vezes você oferta isso livremente para essas pessoas. E você não sabe se nessas lojas há algum tipo de proteção ou sistema de proteção para aqueles dados que são compreendidos ou podem ser considerados como elementos que fazem parte da tua privacidade. Então, não há, talvez, ali uma proteção. Instituições financeiras, em razão até do volume de violações que ocorrem, já têm um sistema de proteção mais adequado. Mas eu digo assim, se hackers conseguem invadir os computadores do Pentágono, então não há sistema inviolável, 100% inviolável. Então, vai depender de onde saia ou de onde saiam esses dados. Se claramente tiver havido uma violação a partir de uma conta bancária ou de dados do banco fornecidos por você ao seu banco, a responsabilidade pode ser do banco. Esses sites de compras, também os sites de banco aí que movimentam, muitos valores aí diariamente, eles são obrigados a oferecer uma segurança para o cliente. Às vezes até você tem que fazer um download de algum pacote de segurança ali, né? Sim, na verdade a obrigação decorre da legislação consumerista, né? E não de uma legislação de proteção à base de dados, que é desejável. Os princípios para quem lida com bases de dados, pelo menos que devem ser seguidos, da segurança e da qualidade. Aquela pessoa que está buscando os dados, ela tem que se certificar que aqueles dados são verdadeiros, né? E assegurar a proteção a esses dados para poder garantir ao consumidor algum tipo, não só o consumidor, seria o usuário de uma forma ampla, mas como a gente está falando de uma proteção baseada na legislação consumerista, ao consumidor algum tipo de garantia de que aqueles dados não vão ser utilizados indevidamente. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter na hora de fazer uma compra ou entrar no site de um banco? Não entrar em sites de lan house e manter o computador de casa em dia? Primeiro, desconfiar sempre. Não apenas utilizando o computador, mas o celular, o aplicativo, porque muitas vezes você recebe mensagens que parecem ser de bancos e não são. Hoje, pela manhã, eu recebi uma no meu e-mail. É muito comum. E pelo código, depois do arroba, né, vinha lá o nome da instituição financeira, arroba, alguma coisa, .tk. Eu falei, isso é falso. Claramente era falso. Então, você tem que desconfiar sempre. Não passar os seus dados para pessoas que você não conheça, seja por telefone, por e-mail, muitas vezes, ou por mensagem, enfim. Com relação a aplicativos, se certificar de que aqueles aplicativos são realmente daquelas instituições com as quais você se vincula. E evitar ao máximo transmitir dados de uma forma livre. Que crime que é praticado por quem rouba esses dados? Por quem entra ali no computador ou no sistema e capta essas senhas, por exemplo? Olha, a partir de 2012, nós tivemos uma tipificação, eu vou dizer um tanto quanto modesta, no Código Penal. São 2 artigos, salvo engano, um que tipifica a invasão de dispositivos informáticos, e aí a pena, salvo engano, é de 6 meses a 1 ano de detenção, e se for agravado, seria de 2 anos, uma reclusão não, minto, a primeira é detenção de 3 meses a 1 ano e na modalidade agravada de 6 meses a 2 anos. E o outro é o crime de clonagem de cartão de crédito que está equiparado à falsificação. E aí seria reclusão de 1 a 5 anos. Então, há uma tipificação, eu acho que é módica, são poucos artigos. Então, se a pessoa invade o seu computador ou você dá acesso a ela mediante fraude, para que ela obtenha a sua senha, enfim, dados que são pessoais, você poderia enquadrar nesse tipo de invasão de dispositivo informático, dependendo aí com pena máxima de reclusão de 2 anos. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Eduardo Licurgo, que é advogado, e conversou com a gente a respeito dessas fraudes na internet muito comuns nos dias de hoje. Até uma próxima, doutor. Obrigado.